Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 13 de outubro de 2020. Família sinônimo de amor, mas de conflitos também. Parte 2. É natural que a relação familiar seja uma engrenagem complexa, pois é a união de várias singularidades. Onde há muito amor, várias afinidades, muitas conexões, também há divergências de opiniões. A neuropsicóloga Leninha Wagner explica como estes conflitos fazem parte de nossa vida e são inevitáveis nas relações humanas em razão das diferenças individuais. Mas é fundamental que eles sejam resolvidos antes de se transformarem em mágoas e ressentimentos. Neste período de quarentena, muitas famílias estão confinadas. E conviver demais com uma pessoa pode virar motivo para alguns desentendimentos. No entanto, antes de mais nada é importante entender que, no domínio das relações familiares, os conflitos acontecem frequentemente. Portanto, família é sinônimo de conflito. Só que é preciso saber ultrapassar cada situação dessa de modo construtivo em vez de evitá-los ou ignorá-los, reforça a neuropsicóloga Leninha Wagner. No processo de pandemia, a primeira fase que tivemos que encarar foi o confinamento, a exclusão dos relacionamentos sociais. O homem como espécie é um ser relacional. As relações sociais nos distraem de nós mesmos, nos sentimos seduzidos, tentados a fazer comentários da vida alheia e acabamos por nos distrair de nossos próprios conflitos. Mas, diante do excesso de vida íntima familiar, nos damos conta de que nossas maiores questões estão dentro de nós e do nosso próprio lar. Uso a metáfora da cebola para explicar isso de forma leve. Quando descascamos cebolas, as primeiras camadas são leves, superficiais. Mas conforme vamos entrando na intimidade, cortando a cebola, picando, ela solta um gás que arde os olhos e faz chorar. O amor na intimidade familiar também arde e muitas vezes faz chorar. Mas, calma, Leninha destaca que a família ainda é o melhor tempero e sabor para a vida. Para evitar que os conflitos tragam consequências piores para a família, Leninha Wagner recomenda que é fundamental que se mantenha a hierarquia aliada ao respeito às diferenças de cada um. Além disso, a hierarquia observada entre os familiares pais e filhos evitará grandes desacordos e até mesmo a implantação de restrições severas, punições, já que garantirá a prática dos espaços individuais. A base da boa convivência é a ordem e a manutenção de uma organização segura e flexível, explica. Ao mesmo tempo que os conflitos podem surgir dentro de casa, é fundamental compreender a importância da mesma como a melhor forma de solucionar estes problemas quando a vida nos apresenta ameaças, dores, desafios, sofrimentos. A solução, o amparo, a compreensão vem sempre da família. É claro que existem famílias disfuncionais, que não se encaixam nessa normativa. Mas por via de regra, é sempre nesta aliança, que nos sentimos importantes e pertencendo a um clã, que irá nos proteger, defender, e comprar a nossa briga. Ter amigos é o maior presente que nos damos, escolher irmãos de coração, por pura afinidade é o que de melhor podemos fazer por nós. Mas a família consanguínea tem a priori o compromisso, a obrigação, a responsabilidade de nos amar e nos defender, reforça a neuropsicóloga. Na crônica do amanhecer anterior ficamos informados que há dois tipos de família, pelos laços do corpo e pelos laços do espírito. Então Martins Peralva, em seu livro Estudando a Mediunidade, Martins Peralva classifica os casamentos em várias categorias. O capítulo em Serviço Espiritual, apresentando-nos as figuras de Celina e Abelardo, sugeriu-nos, inicialmente, o estudo do problema do lar. O fato de o esposo desencarnado continuar ao lado da médium, confirmando, assim, alguns casos em que o matrimônio constitui alguma coisa além da união dos corpos, levou-nos à tentativa de classificar em 5 tipos principais, assim compreendidos: acidentais, encontro de almas inferiorizadas, por efeito de atração momentânea, sem qualquer ascendente espiritual.
provacionais reencontro de almas, para reajustes necessários à evolução de ambos. Sacrificiais reencontro de alma iluminada com alma inferiorizada, com o objetivo de redimi-la. Afins reencontro de corações amigos, para consolidação de afetos. Transcendentes almas engrandecidas no bem e que se buscam para realizações imortais. Evidentemente, o Instituto do Matrimônio, sagrado em suas origens, tem reunido no mesmo teto os mais variados tipos evolutivos, o que vem demonstrar que a união, na Terra, funciona, às vezes como meio de consolidação de laços de pura afinidade espiritual, e, noutros casos, em sua maioria, como instrumento de reajuste. Algumas vezes o lar é um santuário, um templo, onde as almas engrandecidas pela legítima compreensão exaltam a glória suprema do amor sublimado. Em sua maioria, porém, os lares são cadinhos purificadores, onde, sob o calor de rudes provas e dolorosos testemunhos, espíritos frágeis caminham, vagarosamente, na direção do mais alto. Nos casamentos acidentais teremos aquelas pessoas que, defrontando-se um dia, se veem, se conhecem, se aproximam, surgindo, daí, o enlace acidental, sem qualquer ascendente espiritual. Funcionou, apenas, o livre-arbítrio, uma vez que por ele construímos cotidianamente o nosso destino. Num mundo como o nosso, tais casamentos são comuns. Nem laços de simpatia, nem de desagrado. Simplesmente almas que se encontraram, na confluência do caminho, e que, perante as leis humanas, uniram apenas os corpos. Esses casamentos podem determinar o início de futuros encontros, noutras reencarnações. Quanto aos provacionais, em que duas almas se reencontram em processo de reajustamento, necessário ao crescimento espiritual, esses são os mais frequentes. A maioria dos casamentos obedece, sem nenhuma dúvida, a esse desiderato. Por isso existem tantos lares onde reina a desarmonia, onde impera a desconfiança, onde os conflitos morais se transformam, tantas vezes, em dolorosas tragédias. Deus uniu-os, por intermédio das leis do mundo, a fim de que, pelo convívio diário, a lei maior, da fraternidade, fosse por eles exercida nas lutas comuns. A compreensão evangélica, a boa vontade, a tolerância e a humildade são virtudes que funcionam à maneira de suaves amortecedores. O Espiritismo, pela soma de conhecimentos que espalha, tem sido meio eficiente para que muitos lares, construídos na base da provação, se reajustem e se consolidem, dando, assim, os primeiros passos na direção do infinito bem. O espírita esclarecido sabe que somente ele pagará as suas próprias dívidas. Nenhum amigo espiritual modificará o curso das leis divinas, embora lhe seja possível estender os braços generosos aos que se curvam ante o peso de duras provas, entre as quatro silenciosas paredes de um lar. O espírita esclarecido, homem ou mulher, aprende a renunciar, a benefício de sua paz e do seu reajuste. E o faz, ainda, porque tem a inabalável certeza de que, se fugir hoje ao resgate, voltará, amanhã, na companhia daquele ou daquela de quem procura, agora, afastar-se. A humildade, especialmente, tem um poder extraordinário de harmonização dos lares, convertendo-os, dentro da relatividade que assinala todas as manifestações da vida humana, em legítimos santuários onde o destino dos filhos possa plasmar-se nas exemplificações edificantes. Agora, os casamentos sacrificiais. Esses reúnem almas possuidoras de virtude e sentimentos opostos. É uma alma esclarecida, ou iluminada, que se propõe ajudar a que se atrasou na jornada ascensional. Como a própria palavra indica, é casamento de sacrifício para um dos cônjuges.
e o sacrificado tanto pode ser a mulher como o homem. Não há regra para isso. Temos visto senhoras delicadíssimas, ternas e virtuosas, que se casam com homens ásperos e grosseirões, de sentimentos abjetos, do mesmo modo que existem homens, que são verdadeiras joias de bondade e compreensão, consorciados com mulheres de sentimentos inferiorizados. A isso se dá, com inteira propriedade, a denominação de casamentos sacrificiais. Quem ama não pode ser feliz e deixou na retaguarda, torturado e sofrendo, o objeto de sua afeição. Volta, então, e, na qualidade de esposo ou esposa, recebe o viajor retardado, a fim de, com o seu carinho e com a sua luz, estimular-lhe a caminhada. É o vanguardeiro, compassivo, que renuncia aos júbilos cabíveis ao vencedor, e retorna à retaguarda de sofrimento para ajudar e servir. O casamento sacrificial é, pois, em resumo, aquele em que um dos cônjuges se caracteriza pela elevação espiritual, e o outro pela condição evolutiva deficitária. O mais elevado concorda sempre em amparar o desajustado. Assim sendo, a mulher ou o homem que escolhe companhia menos elevada deve levar a cruz ao Calvário, como se diz geralmente, porque, sem dúvida, se comprometeu na espiritualidade a ser o sireneu de todas as horas. O recuo, no caso, seria deserção a compromisso assumido. Mais uma vez se evidencia o valor do Evangelho nos lares, como em toda a parte, funcionando à maneira de estimulante da harmonia e construtor do entendimento. Os casamentos denominados afins, no sentido superior, são os que reúnem almas esclarecidas e que muito se amam. São espíritos que, pelo matrimônio, no doce reduto do lar, consolidam velhos laços de afeição. Por fim, temos os casamentos que denominamos de transcendentes. São constituídos por almas engrandecidas no amor fraterno e que se reencontram, no plano físico, para as grandes realizações de interesse geral. A vida desses casais encerra uma finalidade superior. O ideal do bem enche-lhes as horas e os minutos. O anseio do belo repleta-lhes as almas de doce ventura, pairando, acima de quaisquer vulgaridades terrestres, acima do campo das emoções inferiores, o amor puro e santo. Todos nós passamos, ou passaremos ainda, segundo for o caso, por toda essa sequência de casamentos acidentais, provacionais e sacrificiais, até alcançarmos no futuro, sob o sol de um novo dia, a condição de construirmos um lar terreno na base do idealismo transcendental ou da afinidade superior. Enquanto não atingirmos tal situação, o Senhor, pelo seu Evangelho, irá enchendo de paz a nossa vida. E o Espiritismo, abençoada doutrina, repletará os nossos dias das mais sacrossantas esperanças. Esta foi a crônica do amanhecer de 13 de outubro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.